De volta ao noticiário aqui do Brasil, a Polícia Federal fez uma grande operação para desarticular um plano de resgate de presos. Bruno Pinheiro, de volta ao vivo, aqui é o Jornal Jovem Pan. Bruno, qual foi o saldo da Polícia Federal? Essa operação iniciou logo pela manhã, chamada Anjos da Guarda, aqui na capital federal, em Mato Grosso do Sul e em São Paulo também. O que a investigação havia levantado nos últimos dias, que 95% de um plano já estava quase concluído, ou seja, restando 5%. Só que esse planejamento, Lívia, não era um único planejamento, tinha uma segunda e uma terceira opção. O que realmente acabou sendo divulgado e a nossa equipe conseguiu levantar de informações. Havia uma conversa em off ali, um planejamento com alguns nomes, algumas siglas chamadas inclusive de STF. O que seria STF? Seria uma invasão na penitenciária aqui na capital federal. Se esse plano não acontecesse, tinha um plano chamado STJ. O que era esse plano STJ? Era um plano de um sequestro, inclusive de vários servidores na mesma unidade ou de uma outra autoridade que fosse relevante, e durante essa negociação o que seria negociado seria a liberdade de um chefe da facção que estava aqui na capital federal. Um outro planejamento seria o quê? Uma rebelião, que esse chefe iniciasse de fato uma rebelião entre os outros líderes e ali começasse essa discussão. Esse planejamento envolvia cerca de 11 advogadas, 2 aqui da capital federal. Segundo o que foi divulgado e foi levantado ao longo de toda essa investigação, e que a nossa equipe também recebeu essa informação, é o seguinte, que essas 2 mulheres, as 2 advogadas, elas estiveram na frente onde fica o local, a sede da penitenciária, registrando imagens, vídeos, diversas fotos, que era realmente arquitetando a saída ou uma invasão, se caso esse planejamento acontecesse de fato. Então, só para a gente relembrar, em Rondônia também, em Mato Grosso do Sul, em São Paulo e aqui na capital federal estavam esses homens e também esses advogados com essa certa ligação. E aí, durante essa conversa, que foi interceptada com uma autorização da justiça, essa conversa reafirmava que os advogados, que era quem de fato levavam as mensagens, eles chegavam lá, se reuniam ali numa forma íntima, no dia de visita, e aí eles voltavam com essas informações, articulando essa negociação, o que leva a entender que de fato esses advogados agiam diretamente junto com quem estava interno em regime fechado. Essa investigação, ela continua, relembrando o número de 11 advogados, e as advogadas, as mulheres, eram aqui da capital federal. A gente aguarda ainda uma entrevista coletiva da Polícia Federal e consiga explicar esse planejamento de fato do que era essa organização criminosa. Esse caso continua sendo investigado. Só para finalizar rapidamente, o que auxiliou na investigação foi olhando no retrovisor, uma chamada, uma conversa em 2020, que lá sim eles conseguiram entender o que significavam as siglas STF e STJ, que era de fato essa invasão ou uma rebelião. É com você, Lívia. Obrigada pelas informações, Bruno Pinheiro. Boa noite. Alfredo Scaff, você que acompanha de perto também, com bastante profundidade, essas questões que envolvem segurança pública, pelas informações que o Bruno trouxe para a gente, foi por pouco que a Polícia Federal não conseguiu evitar um grande problema para as autoridades dessa área de segurança pública e um risco ainda maior à segurança da população, com o resgate desses líderes de organização criminosa. Como você avalia essa operação da PF? Olha, eu avalio que a operação da PF, ela precisa ser estendida aos estados, né? O Brasil é um país continental, que isso pode acontecer em qualquer presídio estadual ou federal. Nós temos uma Polícia Federal que tem um sistema de inteligência muito apurado, pessoas muito dedicadas a isso, mas eu entendo que num país continental como o Brasil, nós precisamos ter a Polícia Federal mais perto das polícias estaduais, porque só esse conjunto de esforços é que vai, obviamente, trazer essa efetividade. E nós também precisamos usar mais de tecnologia, também nas polícias estaduais, no sentido de monitorar melhor os presídios, porque os presídios não são de difícil monitoramento, você precisa ter a vontade política para fazer isso.
Nós não podemos, num país como o Brasil, com 27 estados, depender somente da inteligência da Polícia Federal, porque a Polícia Federal ela não está presente em todos as esquinas do Brasil, vamos dizer assim. A Polícia Federal é mais específica, ela cuida de outras análises criminais, e eu entendo que a Polícia Federal tem muito a contribuir se unir, né, com todas as polícias civis e militares dos estados, para que esse esforço de união possa resultar numa efetividade maior. Agora, Cris, uma operação como essa da Polícia Federal acaba realçando ainda mais a importância dos trabalhos de inteligência, né, do investimento em tecnologia, né, num mundo tão informatizado como esse em que vivemos, né, com tantas conexões, em que a gente está cercado o tempo todo pela tecnologia. O investimento nessa área, na inteligência, acaba sendo fundamental, e um investimento que traz retorno, né? Possivelmente seria muito mais custoso, mais oneroso ao Estado e, além, claro, de todo o risco que haveria, perder bandidos como esse do sistema carcerário, né? O investimento em tecnologia e inteligência, nesse caso, se mostrou proveitoso, né, Cris? Sim, veja bem, né? A gente precisa estar atento, porque tem candidato aí que prega o fim das polícias, não quer saber de polícia militar, fala que a Polícia Federal também tem que trabalhar de outra forma, é contra as operações da Polícia Rodoviária, que anda batendo recorde atrás de recorde aí de apreensão de drogas. Então a gente precisa estar muito atento. E vamos lembrar, né, esse PCC, esse grupo criminoso que está aí no alvo dessa operação, já andou muito ligado, ligações cabulosas com políticos, e foi flagrado, né, em conversas telefônicas grampeadas pela própria Polícia Federal. Então a gente precisa ficar atento como eleitor, que polícia nós queremos, que tipo de investigação, de operação e que tipo de combate ao crime nós queremos. Até porque, infelizmente, tem uma leva aí do espectro político passando mão na cabeça de bandido e dizendo que bandido é vítima da sociedade, esquecendo das vítimas reais, né, que ficam à mercê desses bandidos todos quando conseguem fugir dos presídios ou ser descondenados, né, para voltar às cenas do crime.